Olá, olá, bom dia. Vamos só esperar um pouquinho aí para ver se mais gente chega para a aula, e daí nós já começamos com o conteúdo. Enquanto isso, eu vou mandar para vocês o PDF que eu preparei, tá? Eu vou compartilhar aqui na tela, que esse aplicativo aqui nos permite, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, para os representantes, para eles compartilharem com vocês. E, obviamente, eu vou deixar depois lá no na nossa pasta. Um segundinho, um segundinho só, tá, gente? Já iniciamos a falar do conteúdo. Tem um colega que está me escrevendo aqui no privado, que está falando que não está conseguindo entrar pelo link. O que será que está acontecendo? Nós estamos com poucos participantes, hein? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, que ele vai ficar pitando aqui, vai ficar atrapalhando. Pouco participante ainda, gente. O que está acontecendo? Será que tem mais alguém que está tendo problema para entrar? Gente, eu compartilhei com os representantes pelo grupo do WhatsApp o PDF que a gente vai utilizar hoje, tá? Eu vou estar compartilhando aqui na tela, então vocês não precisam se preocupar, em princípio, né? Mas se por acaso, por algum motivo aí o compartilhamento de tela não funcionar, aí vocês têm o PDF que os representantes vão estar passando para vocês. Além disso, eu vou deixar lá na nossa pasta também, né?
Bom, já tem uma quantidade razoável de alunos? 14, mais ou menos metade, né? Eu acho que a gente já pode começar para não perdermos mais tempo. Só fiquem atentos aí no grupo, nos grupos de vocês. Se alguém estiver reclamando aí que por algum motivo não está conseguindo acesso, teve um colega de vocês aí que não estava conseguindo, vocês me avisem, por favor, ok? Gente, daí assim, para a gente tocar nessa aula, eu vou colocar vocês todos no mudo, né? Porque senão fica vindo retorno aqui para mim e aí o som de vocês entra no microfone, etc., fica aquele caos, né? Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem falar comigo por algum motivo, vocês podem ligar de novo o microfone de vocês. Eu deixei habilitado a função para vocês ligarem, né? E daí vocês podem pedir a palavra, né? Podem interromper e que eu vou responder o que vocês precisarem, ok? Bem, então acho que a gente pode começar o conteúdo, né? Na medida que forem... O que eu não gosto nesses aplicativos é que cada vez que chega alguém, eu tenho que ir lá e aceitar a pessoa individualmente, né? Não tem uma função para já deixar aberto para todo mundo que quiser entrar, né? Isso aí tira um pouco a concentração do professor. Eu acho horrível isso. Mas, enfim. Bom, gente, eu vou ver, então, deixa eu colocar na tela aqui o compartilhamento de tela, o PDF que eu preparei, para a gente continuar, então, com o nosso conteúdo. Ok? Só um segundinho. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Ok, eu estou compartilhando a tela. Será que vocês estão conseguindo visualizar? Está aparecendo para vocês? Bom, vou partir do pressuposto que sim, né? Se por acaso tiver algum problema, vocês, por favor, me ajudem, me avisem. Agora eu não sei como é que eu faço para aceitar os colegas na sala enquanto eu estou compartilhando a tela. Bom, gente, então vamos iniciar finalmente o conteúdo, vai. Assim, um outro recado, vocês já sabem, né? O sistema aqui desse aplicativo funciona só por 40 minutos, daí a ligação cai, né? E aí eu tenho que reiniciar uma outra chamada. Então, daqui a uns 40 minutos mais ou menos, isso vai acontecer. E daí eu vou iniciar a chamada. Gente, então, no primeiro bimestre, nós vínhamos falando, então, na parte final do primeiro bimestre, né, nós vínhamos falando lá de um autor francês muito importante chamado Émile Durkheim, que é considerado aí por muitos como uma espécie de pai da sociologia, né? Então, nós tínhamos visto que o sujeito que criou a expressão sociologia era o chamado lá, o pensador Auguste Comte, né? Mas ele criou, por assim dizer, apenas a expressão sociologia. Ele acabou não desenvolvendo uma ciência da sociologia, não é? O trabalho de desenvolver uma ciência da sociologia propriamente dita ficou daí a cargo dos seus continuadores. E um dos seus continuadores foi esse sociólogo chamado Émile Durkheim, que é considerado aí por muitos como o primeiro sociólogo propriamente dito da história, né? Havia aí alguns outros autores contemporâneos dele, alguns até anteriores, que também trabalharam com a ideia de uma ciência da sociedade, mas eles não são considerados nem remotamente tão importantes quanto o Émile Durkheim.
O Emile Durkheim é um sujeito que, assim, uma espécie de pai de uma linha, de uma família sociológica, por assim dizer, né? De uma linha de pensamento da sociologia que se espraiou aí por diversos países, por diversos autores, alguns tão importantes, outros até mais importantes do que ele. Ok? Bom, então, a sociologia de Emile Durkheim, continuação. Esse é o tema da aula de hoje, ok? Gente, lembrando só que tem controle de chamada, tá? E a gente já iniciou a aula, eu vou fazer o controle de chamada daí só na segunda aula, valendo para as duas e mais para o final, tá? Bom, então na aula anterior nós tínhamos visto apenas as questões de metodologia da ciência social do Durkheim, né? Na aula de hoje a gente vai dar sequência. Só aceitando uma colega aqui que chegou. Na aula de hoje a gente vai dar sequência falando de um outro tema importante da sociologia do Emile Durkheim, que é um dos seus primeiros temas assim clássicos, né? Um dos seus primeiros objetos de estudo, vamos dizer assim, que é o problema da divisão do trabalho social, ok? Então, nas aulas anteriores, na parte que a gente viu desse autor até aqui, nós estávamos falando ali só de metodologia, né? Ou seja, da concepção que ele tinha de como fazer ciência social. Agora a gente vai entrar mais nos objetos de pesquisa dele, nos temas que ele efetivamente estudou aplicando aquela metodologia, ok? Esse negócio de ter que aceitar um por um aqui, que está entrando na aula, falar para vocês, tira a concentração total. Muito bem. Então, a divisão do trabalho social. Então, é o seguinte, do que se trata esse tema? Bom, esse tema é o seguinte, ao longo do pensamento sociológico, é comum os pensadores da sociologia dividirem a sociedade entre sociedade moderna e sociedades modernas e sociedades industriais. Isso aparece em vários autores aí da sociologia, né? Um dos autores que aparece é o Durkheim. E no caso do Durkheim, isso aparece com o tema da divisão do trabalho social. Então, o Durkheim percebeu que uma das maneiras de se classificar as sociedades é pelo tipo de solidariedade social que, assim, um tema básico do pensamento do Durkheim é o que faz com que a sociedade permaneça junto, né? O que gera coesão social. Isso aí tem a ver com o tema da solidariedade social. Então, ele chegou à conclusão que a solidariedade social ela existe sob duas formas, basicamente, né? E essas duas formas têm a ver com a maneira de o trabalho em sociedade se organizar. Então, ele vai falar de um tipo de solidariedade social chamado solidariedade mecânica e um outro tipo de solidariedade social chamado solidariedade orgânica. Então, vamos aqui começar pelo PDF, que eu tinha falado, que eu passei para vocês, esse aqui que vocês estão vendo no compartilhamento da tela. Então, a divisão do trabalho social, tema da aula de hoje, né? A primeira observação que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte: mundo moderno como o produto de um processo de diferenciação social. Então, o mundo moderno, a sociedade moderna, mundo aqui vocês podem entender como sociedade, né? Tem esse sentido. Ele é o resultado de um processo de diferenciação social. E essa diferenciação social, por sua vez, é o resultado do processo de divisão do trabalho social, ok? Então, a sociedade contemporânea ela é resultado de um processo de diferenciação social que, por sua vez, resulta da divisão do trabalho social, ok? Então, a partir do grau de divisão do trabalho social, a gente vai poder falar em dois tipos de sociedade: as sociedades homogêneas
e as sociedades diferenciadas. O que são as sociedades? Vamos começar pelas sociedades diferenciadas, né? Então, o que são as sociedades diferenciadas? As sociedades diferenciadas, essa segunda aqui, né? Eu começo por ela porque ela é mais fácil de se entender, porque a sociedade diferenciada é a que corresponde à nossa sociedade moderna. É a sociedade que tem um alto grau de divisão do trabalho social. E as sociedades homogêneas, por sua vez, são as sociedades. As sociedades homogêneas, por sua vez, são as sociedades tradicionais, aquelas que têm uma baixa divisão do trabalho social. Daqui a pouco eu vou dar exemplos e vai ficar mais fácil de entender do que eu estou falando. Tá? Então, sociedade homogênea, baixo grau de divisão do trabalho social. Sociedades diferenciadas, alto grau de divisão do trabalho social. Ok? Bom, o trabalho social é a divisão de tarefas dentro da sociedade, né? Então, por exemplo, nas sociedades diferenciadas, a gente tem a economia moderna, né? Como vocês sabem, ela funciona a partir da divisão do social do trabalho. Então, ou seja, numa sociedade diferenciada, como por exemplo a sociedade brasileira, as sociedades modernas em geral, o trabalho social ele é dividido em profissões, né? Então, as pessoas vão ser padeiras, professores, advogados, pedreiros, etc. O trabalho social é dividido em funções complementares, né? Nas sociedades homogêneas, o trabalho social ele tende a ser homogêneo, as pessoas tendem a exercer os mesmos tipos de atividades, né? Então, um tipo de sociedade homogênea seria, por exemplo, as sociedades indígenas. Então, nas sociedades indígenas, por exemplo, nas sociedades indígenas brasileiras, vocês devem talvez ter estudado isso lá nas aulas de história, do segundo grau. Basicamente, só existia como regra, né? Claro que a gente está generalizando aqui, mas só existia basicamente dois tipos de divisão de tarefas, ou dois tipos de tarefa, né? Aquelas que cabiam aos homens e aquelas tarefas que cabiam às mulheres. Então, em geral, nas sociedades indígenas brasileiras, pré-colombianas, aquelas que, né, que existiam aqui desde antes da chegada dos portugueses, o trabalho social só tinha uma divisão simples, as funções que cabiam aos homens e as que cabiam às mulheres. Aos homens, em geral, cabia a caça e a defesa da comunidade, né? Então, fazer guerra, né? Proteção militar contra os inimigos, né? E às mulheres cabia cuidar das crianças e as atividades agrícolas, a agricultura, né? Então, o grau de divisão social do trabalho nas sociedades indígenas brasileiras era muito baixa, né? Só existia basicamente essa única divisão entre o trabalho que cabia aos homens e o trabalho que cabia às mulheres. Um outro exemplo de baixa divisão do trabalho social é a que existe, por exemplo, em comunidades rurais tradicionais, né? Então, se a gente for lá, sei lá, para o interior do Nordeste, por exemplo, né? Onde a economia é essencialmente de base ainda agrícola. A maioria das pessoas ali, a maioria dos, né, camponeses que moram naquela região, eles são agricultores, ou seja, todos exercem basicamente a mesma função. Então, normalmente deve ter ali uma cidadezinha por perto, onde a gente vai ter um princípio de divisão social do trabalho, pessoas executando funções profissionais diferentes, né? Então, vai ter ali um padreiro, um pedreiro, vai ter ali um sapateiro, etc. Mas o grosso da economia é preenchido por pessoas que têm a mesma atividade econômica, ou seja, são agricultores, né? Se a gente for, sei lá, para uma comunidade quilombola no sertão do centro-oeste brasileiro, né?
a mesma coisa, a maioria das pessoas exerce a mesma atividade econômica, ou seja, elas são agricultores, né? Se a gente pensar numa comunidade ribeirinha, né, aquelas que moram do lado dos rios, ou numa comunidade de pescadores que mora, sei lá, em alguma parte afastada do litoral brasileiro, todas as pessoas que moram naquela comunidade exercem a mesma atividade econômica, são todas pescadores, ou são todas agricultores, ou alguma coisa do tipo. Então, nós temos um grau de divisão social do trabalho bastante baixo, né? Então, isso aqui é uma sociedade homogênea. É uma sociedade em que as pessoas tendem a exercer todos o mesmo tipo de atividade econômica. Nas sociedades diferenciadas, as pessoas tendem a exercer atividades econômicas distintas e que são complementares entre si, né? Então, sociedades homogêneas, baixo grau de divisão do trabalho social, né? E sociedades diferenciadas, alto grau de divisão do trabalho social. Então, isso aqui mais ou menos corresponde, gente, sociedades homogêneas e sociedades diferenciadas, num linguajar que fica mais fácil para a gente entender, a sociedades tradicionais, né? Alguns falariam até sociedades primitivas, né? E sociedades industriais modernas, né? Então, essa classificação, em geral, corresponderia a isso. Sociedades homogêneas são sociedades tradicionais e sociedades diferenciadas se referem, em geral, à moderna sociedade industrial, ok? Então, a sociedade homogênea, eu coloquei aqui no esqueminha, ó, sociedades homogêneas. Ela é caracterizada por um baixo grau de divisão social do trabalho. E as sociedades diferenciadas são caracterizadas por um alto grau de divisão do trabalho, ok? Aí aqui, ó, eu coloquei nas sociedades homogêneas, no esqueminha aqui, eu coloquei aqui entre parênteses segmentadas, tá? E aqui embaixo eu puxei o asterisco, né? E defini o que se entende por segmentos aqui nesse contexto. Então, segmentos são partes distintas, mas iguais, né? Então, o que significa isso? Que a sociedade homogênea, ela, obviamente, ela é composta por vários membros. E esses membros, eles são distintos entre si, mas eles são iguais, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, assim, numa barra de chocolate, né, que tem aqueles quadradinhos. Então, cada quadradinho é uma parte individual ali do chocolate, né? Mas cada quadradinho é igual ao seu vizinho, por assim dizer. Então, essa segmentação, ela não pressupõe uma diferenciação, né? Então, as sociedades homogêneas, elas são segmentadas nesse sentido, porque as sociedades homogêneas, elas são, obviamente, compostas por vários indivíduos, mas esses indivíduos, eles tendem a ser muito parecidos uns com os outros, né? E eu coloquei essa expressão entre parênteses aqui, segmentadas, porque no texto de referência que eu indico para vocês, está aqui no final do PDF, depois vai estar lá também, ó, no nosso relatório de aula. Nesse texto aqui, o autor prefere utilizar a expressão, ao invés de sociedades homogêneas, ele prefere usar a expressão segmentadas, ok? Então, para vocês não se confundirem quando vocês estiverem lá lendo o texto, quando o autor fala de sociedade segmentada, é a mesma coisa que sociedade homogênea, ok? Então, acho que ficou claro essa divisão básica, né, entre sociedades homogêneas e sociedades diferenciadas. Então, sociedades homogêneas são aquelas em que há um baixo grau de divisão social do trabalho. Então, as pessoas tendem a exercer atividades econômicas que não são distintas umas das outras, né? Então, lá na comunidade indígena brasileira pré-colombiana, ou seja, nas aldeias indígenas, né? Então, a divisão que existe do trabalho social nas aldeias indígenas é muito baixa. Basicamente, só existe um tipo básico ali de divisão social do trabalho. O trabalho que corresponde aos homens e o trabalho que corresponde às mulheres. Aos homens toca caçar e cuidar da defesa militar ali da comunidade, né? E as mulheres devem cumprir as tarefas de
cuidar das crianças e plantar, né? E a atividade agrícola. Inclusive, eu já li alguns antropólogos, abrindo só um parênteses, né? Que nessas reservas indígenas modernas que existem hoje, um dos problemas que existem vem justamente daí, porque as reservas indígenas, elas tendem a ser, sobretudo essas que existem aqui no sul do país, né? Não sei se vocês sabem, mas tem reservas indígenas aqui no Paraná, em Santa Catarina, elas tendem a ser muito pequenas e elas tendem a não ter um espaço propício para que os índios que moram lá exerçam a caça, né? Então, o que acontece é que, dentro da divisão social do trabalho tradicional das comunidades indígenas, os homens eles acabam não fazendo nada, porque se eles têm que caçar, mas não tem como caçar nessas reservas, eles acabam não exercendo praticamente nenhum tipo de trabalho. Ao passo que as mulheres continuam trabalhando na atividade agrícola, que é aquela que corresponderia a elas, né? Então, continuando a dar exemplos, né, as sociedades homogêneas, uma delas, um exemplo é essa, a sociedade indígena, né? Um outro exemplo é, sei lá, as comunidades ribeirinhas brasileiras, né? Então, as populações assim que vivem nas beiradas dos rios, no interior do Brasil, né? Então, elas tendem também a ser compostas por agricultores e pescadores. Então, um grau muito baixo de divisão social do trabalho, né? Se a gente for para o interior do Brasil em geral, né? Para as partes mais agrícolas do nosso país. Se a gente for para o interior, então a gente vai encontrar cidades onde a quase totalidade das pessoas exerce a mesma atividade econômica. Qual? Atividade de agricultura. Então as pessoas são todas agricultoras, né? Então o Brasil, de uma forma geral, é um país moderno, né? Nós tivemos aí um processo até bastante avançado de industrialização, que hoje está se revertendo, mas continuamos tendo uma estrutura social mais ou menos moderna. Mas se a gente for para o interior do nosso país, então a gente pode encontrar essas comunidades que são bastante tradicionais e que tendem, portanto, a ser bastante homogêneas, onde as pessoas todas exercem o mesmo tipo de atividade econômica, né? E aí, por oposição a essa sociedade, esses exemplos de sociedade homogênea, nós temos as sociedades diferenciadas, né? E as sociedades diferenciadas, elas se caracterizam, ao contrário, por um alto grau de divisão social do trabalho. Então, as sociedades diferenciadas, eu estou aqui repetindo um pouco, né, para vocês gravarem, elas são aquelas que se caracterizam por serem modernas sociedades industriais, né? As primeiras sociedades diferenciadas da história foram aquelas dos países capitalistas europeus ali na época a partir da Revolução Industrial, mas depois esse modelo de organização econômica se espraiou para o resto do mundo, né? Estados Unidos, Ásia, América Latina, e hoje uma boa parte do mundo, né, é composta por sociedades diferenciadas, no sentido de que são sociedades industriais modernas. E elas são diferenciadas em que sentido? Elas são diferenciadas no sentido de que os membros dessa sociedade, eles tendem a exercer atividades econômicas que são muito distintas entre si, né? Então, se lá numa sociedade indígena a maioria das pessoas vão cuidar ou da agricultura ou da caça, né? Se numa população ribeirinha a maioria das pessoas vão ser ou agricultoras ou pescadoras, se a gente for daí para São Paulo, por exemplo, né? A cidade de São Paulo, se a gente for para a cidade de São Paulo, a maioria das pessoas que moram ali, elas exercem atividades econômicas que são muito distintas umas em relação às outras, né? Então, as pessoas são professores, advogados, mecânicos, pedreiros, atendentes, garçons, garçonetes, né? E por aí vai. Então, acho que ficou bastante claro aí o que eu quis dizer com essa diferenciação, o que o Durkheim quis dizer com essa diferenciação entre sociedades homogêneas e sociedades diferenciadas, né? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida aí, vocês podem me interromper e fazer perguntas, ok, gente? Então, é o seguinte,
essa constatação de que existe basicamente dois tipos aí de sociedade no que diz respeito ao tipo de organização da atividade econômica, né? Sociedades homogêneas em que as pessoas tendem a exercer funções econômicas pouco distintas umas em relação às outras, e sociedades diferenciadas em que as pessoas tendem a exercer atividades bastante distintas umas em relação às outras. Ela é só o ponto de partida da nossa aula, tá? Então aqui a gente está ainda só no ponto de partida. O que importa para o Durkheim era a consequência desse fato, né, dessa distinção básica, para o tipo de coesão social que vai ser gerado a partir daí. Então, é isso aqui que está no nosso esqueminha aqui, tá? Então, sociedades homogêneas e sociedades diferenciadas aqui, está no topo do esquema, né? E aí eu puxei umas flechinhas aqui. Então, sociedade homogênea, primeira flechinha, baixo grau de divisão do trabalho social. Deixa eu marcar aqui para vocês. Sociedades homogêneas, baixo grau de divisão do trabalho social. Sociedades diferenciadas, alto grau de divisão do trabalho social. Então, aqui era o que eu estava explicando, né? Aí, na sociedade homogênea, eu puxei uma flechinha aqui e coloquei consciência coletiva. E, correspondendo a isso, nas sociedades diferenciadas, eu puxei a flechinha aqui, ó, e coloquei sentimento de interdependência. Então, está nessa terceira linha aqui, né? E aí, por último, na última linha, eu coloquei aqui solidariedade mecânica, que corresponde a sociedades homogêneas, e solidariedade orgânica, que corresponde a sociedades diferenciadas. Ok? Então, o que significa essa linha de continuidade aqui? Então, é o seguinte, quando a gente tem um baixo grau de divisão social do trabalho, nós temos uma tendência, ou melhor dizendo, as sociedades que têm um baixo grau de divisão social do trabalho têm uma tendência a ter uma consciência coletiva mais forte. E as sociedades que têm um alto grau de divisão do trabalho têm uma tendência a ter um sentimento de interdependência mais forte. Ok? E isso aí determina as estratégias de produção da coesão social, né? Então, no caso da consciência coletiva, aliás, no caso da sociedade homogênea, o tipo de coesão social que a gente vai ter vai ser baseado na chamada solidariedade mecânica. Ao passo que, nas sociedades diferenciadas, o tipo de coesão social que nós vamos ter vai ser baseado na solidariedade orgânica, ok? Então, eu acho que agora começou a ficar um pouquinho complexo para vocês, né? Então, na segunda página aqui, nós vamos falar especificamente de solidariedade mecânica, e eu vou explicar aqui daí o que é essa questão da consciência coletiva, e daí depois, ainda na segunda página, aqui no final, solidariedade orgânica, eu vou voltar então a esse ponto aqui, solidariedade orgânica, e explicar o que se entende por sentimento de interdependência, ok? Então, gente, nós estamos acabando a primeira parte da aula aqui, porque vai bater os 40 minutos. E aí, então, eu acho que a gente vamos encerrar já, e antes que o aplicativo corte a nossa chamada, e daí eu vou mandar de novo o outro link da chamada para vocês, daí vocês reingressem na nova chamada, ok? Então, só um segundinho.